Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença que mudou a nossa vida, que mudou a nossa eternidade. Obrigado porque nós não somos mais pessoas comuns. Desde o dia que nós te encontramos, Pai. Desde o dia que nós fomos encontrados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por uma eternidade que foi mudada. Obrigado pela sua presença em nós e obrigado pela sua presença nesse lugar. Nós consideramos essa unção, a sua presença, nós consideramos esse momento como algo importante para as nossas vidas. Nós te reverenciamos, te damos o nosso culto. Fazemos isso com toda a alegria e com toda a honra do nosso coração. Essa será uma noite poderosa em nossas vidas, uma noite de milagres, uma noite diárias em nossas vidas sendo ressuscitadas pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua unção, pelo seu poder. Essa não é uma noite comum, esse não é mais um culto. Esse é o culto que daremos ao Senhor, o nosso melhor culto até aqui, Pai. Nós consideramos a sua presença, em nome de Jesus. O Senhor é bom, fiel e verdadeiro. Digno da nossa entrega e da nossa adoração é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque nós temos um lugar para congregar. Obrigado porque nós temos uma liderança para estarmos debaixo. Nós não vivemos aflitos nem sobrecarregados como ovelhas que não têm pastor. O Senhor deixou liderança nessa terra e nós estamos aqui em um lugar, em uma congregação, debaixo de uma liderança, e nós oramos ao Senhor agradecendo por isso também, em nome de Jesus. Se você crê, se você concorda comigo, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Você está animado? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: olha que bom que você veio. Estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar num domingo à noite, um lugar de um culto coletivo que damos ao Senhor. Fazemos isso junto com os nossos irmãos, fazemos isso como família, fazemos isso como igreja do Senhor. Amém, gente? Graças a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? Vamos começar com os nossos aniversariantes, aqueles que fizeram durante a semana aniversário ou estão fazendo hoje. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para celebrar a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar por ela, vai ser uma oração exclusiva hoje para você. Amém? Você pode estender para cá a sua mão. Vamos abençoar a vida da nossa irmã tão querida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã. Muito obrigado porque até aqui o Senhor a sustentou. O Senhor tem cuidado dela nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, por essa fase que concluiu e uma nova fase que iniciou. Nós cremos que será uma fase, Pai, que ela vai viver coisas que não viveu até aqui. Sonhos sendo realizados, sonhos sendo ajustados à sua palavra e se tornando uma realidade na vida dela. Nós cremos assim, declaramos sobre a vida dela dias de paz, de alegria, de abundância, em tudo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para ela. Graças a Deus. Parabéns, minha irmã. E tem um presentinho aí da nossa igreja também. Ela é digna, amém? Graças a Deus. Ontem nós estivemos juntamente com a nossa secretaria de missões da nossa igreja, do nosso ministério. Estivemos ali em frente do São Marcos fazendo um trabalho excepcional. Encontramos muitas pessoas precisando ouvir uma palavra, receber um aperto de mão, um abraço. Foi um tempo maravilhoso. Nós temos até um vídeo para mostrar para você de algumas coisas que aconteceram lá. Fica ligado aí. This is the moment when we're made fire. Come on in, our hearts are burning for cleanse, revival. Blow again. This is the moment.
Deus. Cadê o pessoal da nossa Secretaria de Missões? Estão por aqui? Ontem foi um tempo maravilhoso. Esse foi o nosso Café com Jesus. Foi realmente incrível encontrar tantas pessoas com o coração tão receptivo a receber a palavra. Eu quero dizer a você, as pessoas estão lá fora esperando por você. E certamente você tem algo que pode acrescentar muitas coisas na vida dessas pessoas. Ontem nós estivemos ali e distribuímos mais de 100 cafés da manhã, 77 pessoas receberam oração. Dessas 77, 16 receberam Jesus, 3 se reconciliaram com o Pai. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo onde nós podemos ver aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que a palavra pode promover na vida das pessoas, e o trabalho não encerrou. Estamos com o telefone daquelas pessoas que nos passaram telefones, endereços também, os seus nomes, e o trabalho continua, porque não é só alcançar essas pessoas lá, a gente precisa ensinar a respeito de um congregar, a respeito daquilo que a palavra diz. Então o trabalho vai continuar, a gente precisa discipular as pessoas, amém? Então o trabalho segue e as ações da secretaria vão continuar também acontecendo. Eu quero convidar você que está aqui na nossa igreja, que deseja se envolver, fica ligado aí nos nossos calendários, das nossas ações. A gente vai sempre divulgar aqui, e se envolva. Isso é o desenvolvimento do seu ministério, da sua responsabilidade do reino de Deus. Você pode fazer parte e certamente nós contamos com você também, amém? Você fica feliz por isso? Amém. Graças a Deus. E você fica feliz em riscar os alvos? Eu queria que os diáconos viessem aqui, e eu queria riscar aqui alguns alvos que foram alcançados. Os alvos são objetivos alcançados, são sonhos que são antes planejados, até que eles de fato acontecem, que eles nascem, né? Então não é simplesmente algo que acontece da noite para o dia, mas é algo muitas vezes planejado, com muito tempo, com muita dedicação, oração, o fruto e o resultado de um trabalho também. Nós queremos hoje aqui celebrar um resultado, né? A gente queria riscar aqui esses alvos junto com os nossos diáconos. Eu queria riscar esse alvo de número 2, que fala sobre o novo... Pode afastar só um pouquinho para trás, Ezio. A gente vai até colocar um vídeo aqui. Quais são os alvos que nós vamos riscar aqui? Esse segundo e esse quinto. Cadê o quinto? Esse aqui, ó. O início do departamento Zaquém. Para quem não conhece o Zaquém, eu tenho até um vídeo para mostrar para você aqui, mas a gente está aqui para celebrar. Você pode dar uma salva de palmas com a marcação do nosso Zaquém. Esse aqui é o departamento dos 50 mais, aqueles que estavam aqui. Eu lembro que há muito tempo eu conversava com o pastor, e o pastor falava sobre esse departamento. Ele falava sobre esse desejo de ter um grupo e de ter líderes para cuidar dessas pessoas. São pessoas que têm a idade, né, dos 50 anos a mais, que tem muita utilidade na igreja, muita sabedoria, muitas coisas para contribuir no corpo de Cristo. Calma, vamos já mostrar o vídeo para você. E nasceu o Zaquém, amém, irmãos? Eu queria até que o irmão Paulo e Lia ficassem de pé, porque eles também fazem parte disso. Sexta-feira nós tivemos aqui o nosso primeiro culto do Zaquém, foi um tempo maravilhoso, certamente. E eu queria que você que está aqui, que tem 50 anos a mais, ou mais, né, de 50 anos para frente, que você se envolvesse também, que você participasse. Uma salva de palmas para os líderes que estão aqui cuidando dessas pessoas. Eu tenho um vídeo também do Zaquém para mostrar para você. Glória a Deus. Esse aí foi o primeiro culto do Zaquém, irmãos. Pode voltar, Ezio, para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a marcação para a gente marcar de novo. Aí quando a gente marcar, a gente vai vibrar com isso. Foi um menino que nasceu. Amém? Vamos tirar, Ezio, para a gente marcar de novo? Vamos lá. Diga, o menino nasceu. Ao vivo é assim mesmo.
Acho que não vai dar certo a gente tirar essa marcação, não. Então vamos só vibrar. Uma salva de palmas para o Zaquém. E vai só melhorar em nome de Jesus. O outro que nós vamos marcar é esse quinto aqui. Cadê? A aquisição de um computador desktop para a transmissão dos cultos. Glória a Deus, irmãos. Esse aqui fala sobre uma evolução aqui na nossa transmissão. Para os garotos aqui, segura um pouquinho, a gente marca e a gente dá um aplauso todo mundo junto. Isso fala sobre uma evolução no nosso departamento de transmissão. Isso melhora a qualidade da transmissão da igreja, facilita também o trabalho dos meninos. É um computador diferente. Eu não sei falar muito sobre o computador, teria que trazer alguém melhor do que eu, mas eu só quero mostrar para você que esses são os alvos desse ano de 2026, que já estão acontecendo. São sonhos antigos, mas que já se realizam no comecinho. Em janeiro já tem coisas acontecendo, já tem alvos sendo realizados, em nome de Jesus. Vamos marcar aqui. Isso, glória a Deus. Uma salva de palmas. Graças a Deus. O Senhor é bom. E tem muitas coisas para acontecer ainda em 2026 que só começou. Amém? Você está feliz com isso? Graças a Deus. E o nosso Verbo News está pronto. Temos informações importantes aí no nosso Verbo News. Eu queria que você ficasse aí atento, ligado, para você não perder nada. 18 de janeiro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que em um ambiente profético, uma palavra inspirada por Deus pode mudar a sua vida para sempre. Então, eleve suas expectativas. Nessa quarta, começa a Conferência Profética. Deus está levantando uma geração nesses dias que vai clamar por Teresina, que vai clamar pelo Piauí. Deus está levantando nesses dias uma geração avivada, que vai não só falar sobre avivamento, mas vai viver o avivamento. O que Jesus está dizendo? Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei quais são os resultados que eu vou produzir na vida daquele que agarra, que crê e que confessa a palavra de Deus. Deus está liberando uma estação de honra para você. Uma estação onde você é favorecido e honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Não se trata de homens honrarem você e te favorecerem, mas se trata do Deus que tudo pode, que é o teu Deus. No dia 26 de janeiro, tem início de uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar a viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Em fevereiro teremos o Seminário de Escatologia. Prepare-se, serão 3 dias de uma imersão no estudo do fim dos tempos, com o pastor Fábio Henrique Ribeiro, especialista no assunto e professor de escatologia.
Sabe, um crente que não aguarda a bendita esperança, ele não entendeu o que é o Evangelho. Nós precisamos sim aguardar a bendita esperança. Nós precisamos, irmãos, viver entendendo que a nossa vida não se resume às coisas que Deus pode nos dar. A nossa vida, ela precisa ter um fogo ardente, onde nós aguardamos aquilo que será o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Eles têm mais de 140 escolas ao longo do Brasil e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude de que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o investidor da sua visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é e o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro, estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! Agora estamos atualizados. Eu só queria reforçar com você que o Rema está com suas matrículas abertas com 15% de desconto. Aproveite essa oportunidade. O Rema é uma grande oportunidade. Não deixa para o ano de 2027. Faz hoje, faz a sua matrícula, aproveita e cresce naquilo que o Senhor tem para você. Cresce no conhecimento, no entendimento das verdades da palavra. E isso certamente trará grandes resultados também para a sua vida. Afinal de contas, conhecer a verdade traz resultados para as nossas vidas. Amém? Você que já é graduado, você já sabe
sabe, aquilo que você aprendeu ao longo de 2 anos em uma sala de aula, e você certamente tem vontade de trazer pessoas, de conduzir pessoas também a essas verdades que você foi ensinado. Então você também pode passar lá no final no balcão de informações, e você pode até mesmo ofertar matrículas ou meias matrículas na vida de pessoas que certamente estão crendo para fazer o Rema em 2026. Amém? Eu também quero reforçar com você que a próxima quarta, quinta e sexta nós temos um compromisso importante aqui na nossa igreja. É a nossa conferência profética no dia 21, 22 e 23. Não marca compromisso nenhum. Vem para cá, traz alguém com você. Existe um tempo que foi marcado pelo Senhor esses dias, e certamente coisas serão compartilhadas conosco aqui. Então não fica de fora, vem e traz alguém com você próxima quarta, quinta e sexta-feira. Amém, gente? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Alguém que está aqui hoje na nossa igreja pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão, se é a primeira vez que você está aqui. Temos mãos levantadas ali atrás, parece que eu vi uma mão levantada ali também. Daqui eu até que te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um segundinho. Eu queria apresentar você também aos demais irmãos. Por favor, fique de pé, e você que está aí próximo a eles, já sabem o que fazer. Glória a Deus. Pode sentar, fiquem à vontade. Que honra recebê-los aqui. Se você congrega em algum lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega e deseja congregar conosco, será uma grande honra para nós recebê-los aqui. Eu quero dizer a vocês que é importante que vocês congreguem, porque a Bíblia diz que é importante que você esteja em um ambiente como esse. Então, se você escolher estar conosco, será uma grande honra para nós. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus pela vida de vocês. Ao final, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Eu vou voltar aqui, vou indicar para vocês o momento certo de ir. Nós temos uma equipe que está pronta para te receber. Vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presentinho também para te dar. Nós não queremos que você vá embora hoje sem passar por lá. É uma forma que nós temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor e do nosso cuidado com a sua vida. Amém? Então, ao final eu volto. Quem te convidou também vai poder ir com você, e nós teremos lá essa sala para te receber ainda melhor. Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Vamos ofertar, vamos dizimar, vamos fazer isso com toda a alegria agora. Amém. Então aproveita para abrir aí a sua Bíblia, a sua carteira, o seu aplicativo. Prepare aí a sua oferta. Nós vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, porque é assim que a Bíblia nos ensina a fazer. Em nome de Jesus, eu queria que você se preparasse para esse momento que é tão importante. É o nosso momento de adoração ao Senhor também, é o nosso culto. Não é uma pausa do nosso culto, pelo contrário, é a continuação do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 3. Esse é um texto que estamos dentro de um contexto de oferta. Davi está chamando aquelas pessoas para ofertarem. No versículo 3 diz assim: além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero nesse momento doar do meu tesouro pessoal, ouro e prata para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 150 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e em prata, para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem está igualmente disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Sabe, irmãos, Davi está aqui ofertando, e ele não está entregando qualquer coisa. É interessante porque a Bíblia faz questão de relatar, e tudo que foi escrito para o nosso ensino. Amém? E a Bíblia está nos mostrando aqui sobre valores altos que Davi está ofertando para o revestimento das paredes. E aí ele convoca aquelas pessoas: ei, quem é que está disposto a fazer o que eu estou fazendo agora?
Sabe, esse momento, o momento dos dízimos e das ofertas, fala sobre uma convocação, mas fala principalmente sobre uma disposição. Ele diz aí quem é que está disposto a fazer o que eu estou fazendo. E é interessante porque ele diz no começo do versículo 3, quando nós lemos, ele diz, olha, do meu tesouro pessoal, aquilo que nós vamos fazer daquilo que temos. É proporcional com aquilo que nós temos. E às vezes você pode olhar para aquilo que você tem, e você vai olhar, olha, Davi está dando 240, dando mais não sei quantos mil, e dando não sei quanto de ouro, quanto de prata. É proporcional àquilo que ele possuía. Você concorda com isso? A gente precisa dar proporcional àquilo que nós temos. A grande questão é que muitas vezes não temos como Davi estava nesse momento, no nível que Davi estava, e aí nós nos privamos de dar por achar que aquilo não tem valor. Mas a gente precisa considerar uma semente, nós precisamos considerar a semente que nós temos, ao invés de olharmos e dizer que é pouco, não, eu já tenho que começar agora. A Bíblia vai nos mostrar que se nós não somos fiéis hoje, não seremos quando temos muito para entregar. Existem pessoas que estão vivendo e sempre dizendo, quando o dinheiro tal chegar, quando eu receber aquele dinheiro da justiça, quando eu receber aquela precatória, aí eu vou fazer uma coisa estrondosa. Irmãos, eu quero dizer para você, você não vai fazer. Porque o que a Bíblia quer é que a gente seja fiel com aquilo que a gente carrega hoje. Mas isso é, acima de tudo, uma disposição que parte do nosso coração. É o que ele diz, e alguém está disposto a fazer hoje? Então é uma convocação que Davi estava fazendo com aquele povo ali, e é assim que eu quero fazer com você hoje. Alguém está disposto a liberar a semente que o próprio Deus fez chegar aí em suas mãos? Se você está disposto, prepare aí a sua oferta, os seus dízimos, e vamos fazer isso com toda a alegria, com toda a generosidade que temos ao Senhor, considerando que Ele é o dono do ouro, da prata. Esse mesmo ouro, essa mesma prata que Davi estava dando ali, na verdade, Ele é o dono disso. E Davi vai dizer isso mais na frente, quando ele vai orar e consagrar aquilo que foi recolhido. Ele diz, quem sou eu, quem é esse povo para dar algo ao Senhor? Nós não vamos dar, nós vamos reconhecer, daremos honra àquele que é digno. Amém, gente? Se você deseja fazer do modo tradicional, você já sabe, o envelope está aí na sua cadeira ou na cadeira à frente. Se você precisar fazer por meio de cartões, lá atrás as tesoureiras estão posicionadas, ou o Pix da nossa igreja está aqui. Você que também está nos acompanhando pelo YouTube, pode fazer isso com liberdade. Apareceu para você aí um código QR Code que vai te conduzir às contas da igreja. O que você não vai é perder o momento, o que você não vai perder é a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens essa noite, em nome de Jesus. Estenda aí a sua mão, o seu envelope, vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele, com toda a alegria, com todo o amor do nosso coração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar, de sermos fiéis, Pai, àquilo que o Senhor nos ensina a fazer, Pai. Nós entendemos que o Senhor é o dono do ouro, da prata, nós entendemos que o Senhor é a origem de todas as riquezas e de tudo que nós possuímos. O que nós estamos aqui, Pai, nesse instante, é para considerar o Senhor como o autor daquilo que nós possuímos, daquilo que nós produzimos. Fazemos isso com toda a alegria, crendo que há uma multiplicação poderosa que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui, vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está.
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, ame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Aleluia. Destrói Glória a Deus. cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. É poderoso, teu nome Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te damos graças. Te bendizemos nessa noite. Reconhecemos o teu senhorio. Reconhecemos a tua grandeza, a tua potente mão sobre as nossas vidas. Reconhecemos o teu favor, a tua graça. Reconhecemos a tua misericórdia, que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Somos tão gratos, Pai. Somos tão gratos ao Senhor. E estamos aqui nessa noite, reunidos como família, como corpo de Cristo, como a noiva imaculada, pura do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui nessa noite para te prestar a honra, para te dar o perfeito louvor, para dizer o quanto nós te amamos. Te bendizemos nessa noite, te reconhecemos, abrimos mão de tudo que temos e que somos, para viver aquilo que você deseja que vivamos, para viver os seus planos, para estar alinhados com o teu propósito. Te amamos, Pai. Consagramos as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Consagramos tudo que temos, as nossas ações, as nossas motivações, as nossas intenções, nossos pensamentos. Colocamos tudo cativos ao Senhor, porque o Senhor tem a resposta certa, porque o Senhor tem o melhor para nós. Queremos estar debaixo da tua boa, agradável e perfeita vontade, e todos os dias desfrutar da sua comunhão. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Nos marca nessa noite por meio da tua unção. É isso que pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí para o Senhor? Glória a Deus. Que bênção. Senta um pouco. Graças a Deus. Eu não sei você, mas eu estou animado hoje. Aleluia. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre? Não vem de mim, vem do Senhor.
Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para salvar as nossas almas. E a gente precisa estar com expectativa naquilo que a gente vem receber do Senhor. Amém? Graças a Deus. Abre comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 10. Quem abriu, diga: Deus é bom em todo tempo. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Daqui a pouco tempo, creio eu, nós vamos passar por uma experiência extraordinária. Eu considero talvez o maior acontecimento da história da humanidade, onde a trombeta soará. E numa fração de segundos, nós teremos os nossos corpos transformados. E junto com aqueles que já partiram em Cristo, nós seremos arrebatados. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Quem está aqui que é a noiva do Senhor? Um dia essa noiva vai se encontrar com o noivo. E nós nos tornaremos a esposa. Nós nos tornaremos a esposa do Senhor. E essa deve ser a nossa bendita esperança, essa deve ser a nossa ardente expectativa de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas depois desse encontro, quando nós vamos ser recebidos pelo Senhor, essa não é a segunda vinda, essa não é a vinda de Jesus, mas esse é o encontro de Jesus com a sua igreja nos ares. E depois de sermos recebidos por Ele, Ele nos levará até o paraíso. E lá no paraíso vai acontecer um outro grande evento que vai certamente ser algo inesquecível para todos nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o tribunal de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: você vai passar pelo tribunal de Cristo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz a seguinte afirmação: porque importa que todos nós compareçamos. Diga: todos nós. Diga: eu vou estar lá. Toda a igreja, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Eu estou fazendo isso aqui, não é uma pose, não, é um código com os meninos, mas ninguém está olhando, está todo mundo olhando para baixo. É para diminuir o meu retorno. Sempre que eu fizer isso aqui, eu estou sinalizando para eles diminuir o meu retorno. Glória a Deus. Porque importa que todos nós compareçamos, que o pessoal vê assim: rapaz, o pastor está fazendo uma pose aí, né, mano? É só para sinalizar para eles, tá bom? Melhorou. Porque importa que todos nós compareçamos, todos nós, irmãos, como igreja, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são filhos de Deus, vão comparecer ao tribunal de Cristo. E é um tribunal. Essa palavra tribunal, no grego, o termo original que foi usado é a palavra bema, e bema significa julgamento, um tribunal. Nós seremos julgados. Agora eu quero que você tenha uma compreensão de que quando estivermos no tribunal de Cristo, nós não vamos correr risco de sermos condenados. Nós não vamos correr o risco de perdermos a nossa salvação. Nós já somos salvos, nós já vamos estar com nossos corpos glorificados, transformados, mas vamos comparecer ao tribunal de Cristo para que a gente possa prestar contas do bem e do mal que fizemos no nosso corpo. Aquilo que fizemos de bem, nós vamos receber galardão, presentes de Deus, dádivas.
nós vamos receber recompensas do Senhor. E aquilo que fizermos de mal será queimado. Serão obras que nós cometemos, que nós fizemos, pecados que nós não confessamos, e eles serão queimados ali. Então haverá uma prestação de contas, é um julgamento, não é uma festa. O tribunal de Cristo não é uma festa, mas é um julgamento. Nós vamos prestar contas com o Senhor sobre isso. E falar sobre esse tema é algo que deve gerar em nós temor. Às vezes, quando nós vamos tocar em temas como esse, as pessoas logo se fecham e dizem: não, esse é um assunto técnico para pessoas que estudam teologia. Esse é um assunto técnico para pessoas que ensinam sobre escatologia. Não, isso não é um assunto técnico, isso é um assunto bíblico. E eu não estou aqui para falar o que você gosta de ouvir. Eu não estou aqui para falar o que você deseja ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. E falar sobre o tribunal de Cristo é falar sobre uma doutrina elementar que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Falar sobre o tribunal de Cristo é falar sobre a vontade e o plano e o propósito de Deus. Crentes que não entendem o tribunal de Cristo são fortes candidatos a esfriar na fé e a se desviar. Mas quando nós entendemos bem qual o propósito, as profecias bíblicas, qual é a vontade de Deus, o que vai acontecer conosco no futuro, a gente consegue ficar bem ajustado. Isso gera em nós um temor. A gente consegue mesmo cumprir aquilo que Deus espera de nós. Então eu quero que você abra seu coração nessa noite, eu quero que você fique bem atento àquilo que você vai receber como ensino, para que você possa estar bem ajustado, para que você possa estar bem conectado com aquilo que é o propósito e é o desejo de Deus para as nossas vidas, para que você possa estar sintonizado na estação de Deus e que você possa mesmo compreender o que é que vai acontecer com você no futuro. E eu quero dizer algo para você: você tem um futuro glorioso no Senhor. Nós vivemos nessa terra, nós estamos aqui, irmãos, como homens, mulheres, mas nós não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a essa terra. A Bíblia fala que nós somos como peregrinos, como forasteiros aqui. Estamos passando uma temporada, mas de fato nós vamos viver com o Senhor. Nós estamos aqui limitados nesse corpo físico, onde vivemos com sensações, com emoções, e temos que conviver com tentações, com problemas, com dificuldades. Temos que conviver com as nossas próprias debilidades, com os nossos próprios defeitos. Temos que lidar com o defeito do outro, temos que lidar com o diabo, temos que lidar com a sociedade, com as pressões que a vida nos traz. Mas haverá um tempo em que nós teremos um corpo perfeito, uma mente perfeita, e viveremos, irmãos, numa sociedade perfeita, viveremos debaixo da presença de Deus, onde não haverá mais tristeza, morte, dor, angústia, perseguições. O diabo estará preso, o diabo não estará mais no nosso meio, mas nós estaremos em plena comunhão com o Senhor. E esse dia chegará e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, mas antes de desfrutarmos dessa plenitude total, nós vamos ter que prestar contas por aquilo que fizemos aqui na terra. E a Bíblia diz que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então é muito importante nós entendermos que aquilo que nós estamos produzindo e fazendo nessa terra vai contar na nossa vida eterna. Aquilo que você tem feito para o Senhor vai contar na sua vida eterna. Aquilo que você tem deixado de fazer para o Senhor vai contar na sua vida eterna. As boas escolhas que você tem feito, as vezes que você resiste às tentações, às provações, as vezes que você se mantém em sua integridade, na sua santificação, as vezes que você diz não para o pecado, as vezes que você diz não para o diabo, as vezes que você diz não para o sistema desse mundo, as vezes que você diz não para a sua própria carne e as suas vontades. Isso está contando diretamente em como será a sua nova vida em Cristo quando estivermos na plenitude. Então é muito importante que a gente viva a nossa vida natural aqui nessa terra, compreendendo como será a nossa vida espiritual ou sobrenatural, a nossa vida celestial.
É muito importante que a gente viva segundo a instrução que o apóstolo Paulo nos traz lá em Colossenses no capítulo 3, no verso 1. Ele diz, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós precisamos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, porque de fato nós já somos do alto. Antes éramos terrenos, naturais. Antes estávamos escravizados pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Estávamos condenados ao inferno. Mas agora não, irmãos. Nós temos uma nova vida, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Nós estamos vivendo o novo de Deus, uma nova história. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos a igreja gloriosa do Senhor Jesus. E como filhos e como igreja, nós precisamos ter a consciência de que não pertencemos a essa terra. Vivemos nela, estamos inseridos nela, mas nós não pertencemos a ela. Então, quanto antes nós tivermos essa consciência de que nós pertencemos ao céu, de que nós pertencemos ao paraíso, de que nós pertencemos ao Senhor, vai ficar cada vez mais fácil para nós vivermos de uma maneira que agrade a Deus. Vivermos de uma maneira em que nós não vamos satisfazer as vontades e os desejos da nossa carne. Então, no tribunal de Cristo, nós vamos receber, segundo o bem e o mal que fizemos no nosso corpo. E eu queria que você abrisse comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 12. Vamos do verso 10. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre esse tema. Eu quero que você leia esse texto junto comigo, acompanhe a leitura com esse entendimento de que aqui Paulo estava falando exatamente sobre o tribunal de Cristo, sobre quando a igreja vai prestar contas daquilo que ela fez no seu corpo. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 10, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo está falando sobre ele ser um construtor, ele está fazendo uma comparação, uma analogia, e ele fala que ele lançou um fundamento. E vamos descobrir que fundamento é esse, que alicerce é esse que Paulo lançou. E ele diz, olha, outro vai edificar, construir sobre esse fundamento. Você sabe que para construir uma casa, a gente precisa antes fazer a fundação da casa. A gente antes precisa fazer o alicerce da casa, ou o fundamento da casa. E Paulo está falando justamente sobre isso. Olha, eu construí, eu coloquei aqui o fundamento da casa, o alicerce da casa. E vai vir outro que vai construir por cima dessa casa, desse fundamento. E ele está dizendo, olha, porém cada um veja como constrói, cada um veja como edifica. E no verso 11, ele vai explicar que fundamento é esse que ele lançou. E ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Ou seja, a gente só coloca um fundamento. Ninguém pode colocar um fundamento em cima de outro fundamento. E aí ele diz, o qual é Jesus Cristo. O fundamento que Paulo lançou é o próprio Jesus Cristo. Está falando sobre Jesus, sobre a palavra, está falando sobre o novo nascimento. Você recebeu um fundamento em você, você recebeu um alicerce em você. Esse alicerce foi no dia que você tomou a decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida. Ali foi construído, fundamentado, uma fundação, um alicerce dentro de você. E no verso 12 ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é... E aí ele vai citar agora 6 tipos de materiais. E eu quero que você preste bastante atenção. Ele diz, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Olha que coisa interessante. Paulo fala sobre o fundamento, esse fundamento é Jesus, está falando sobre o novo nascimento, a experiência que o crente passa sobre receber Jesus como Senhor da sua vida, se tornando uma nova criatura.
E depois desse fundamento que é Jesus, estando firmado dentro de nós, a gente vai construir sobre ele. E essa construção está falando sobre obras. Diga, sobre obras. E Paulo está falando, olha, é necessário que a gente tenha o cuidado de perceber quais são as obras que nós estamos construindo. Qual é o material que nós estamos usando para edificar a nossa casa. E aqui ele cita 6 tipos de material. 3 deles são materiais orgânicos, perecíveis. E 3 deles são metais, são materiais resistentes, são materiais que eles não perecem com facilidade. E no verso 13 ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, ele está falando que os materiais que vão ser usados na edificação, na construção dessa casa, que está sobre o alicerce, que é Jesus, são obras. Ele fala, olha, eu lancei o alicerce, eu lancei o fundamento, a fundação, e essa fundação é Jesus. Está falando sobre a palavra, ele pregou a palavra, e as pessoas receberam, acolheram a palavra e nasceram de novo. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Então esse fundamento é Jesus, mas ele está falando, olha, contudo, existem materiais que a gente vai construir em cima desse fundamento, construir uma casa, construir um edifício, construir uma edificação. E Paulo está falando, olha, tenha um cuidado com o material que você vai usar. E essa é uma analogia que ele está fazendo em relação às nossas obras depois de Cristo. Os nossos pecados antes de Cristo, já foram perdoados, já foram cancelados, já foram levados na cruz do Calvário. Você está aqui? Mas Paulo está falando sobre obras depois da nossa conversão, depois de Cristo. E isso tem uma ligação direta com o texto que nós acabamos de ver, de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, que diz que nós vamos receber, diga receber, do bem e do mal que tivermos feito no corpo. Ele está falando sobre aquilo que fizemos de bem ou de mal depois de convertidos. Porque antes de convertidos, já foi apagado, já foi cancelado, já foi eliminado. Deus não leva em conta aquilo que você fez antes da sua conversão. E no verso 13 ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia é esse? O dia do tribunal de Cristo. A demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo está dizendo, olha, as obras vão ser colocadas na mesa. E vai ser colocado fogo. O que resistir ao fogo serão obras de prata, ouro e pedras preciosas. Está falando sobre o nosso serviço ao Senhor, a nossa dedicação a Deus, sobre a nossa vida de oração, sobre as vezes que nós evangelizamos, sobre quando nós cumprimos o chamado, quando nós estamos servindo a Deus na igreja, quando nós estamos servindo a Deus na nossa casa, servindo a Deus no nosso trabalho, na rua, quando nós estamos dando um bom testemunho, quando dissemos não ao pecado, quando andamos em amor, quando somos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, quando estamos cumprindo e praticando a palavra, nós estamos ali praticando obras ou edificando com os materiais que são ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas está falando sobre as nossas obras que são dedicadas a Deus. Está falando sobre os nossos atos de justiça. Está falando sobre nós frutificarmos para o Senhor. Evangelizarmos, cuidarmos de pessoas, servirmos ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Não é em vão aquilo que você faz para Deus. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, Deus é um bom pagador. Ele vai te pagar nessa vida aqui, mas também vai te pagar na vida vindoura. Jesus falou, olha, não gastem o tempo de vocês tentando construir um tesouro aqui na terra, mas busquem construir um tesouro no céu.
Aleluia. Significa que aquilo que nós estamos produzindo para Deus aqui está sendo contado, está sendo anotado, está sendo computado lá no céu. Então, de Deus, irmãos, ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Haverá uma colheita. E eu quero que você entenda que 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o problema do pecado já foi resolvido por Jesus. Jesus, ele na sua morte, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então nós já fomos perdoados na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Agora, depois que nós nos convertemos, não é mais para a gente pecar. Mas o próprio apóstolo João, ele diz, olha, se dissermos que não temos pecados, nós estamos mentindo e fazemos de Deus mentiroso. Então significa que nós, mesmo redimidos por Jesus, mesmo Jesus tendo pago um preço e levado os nossos pecados, nós ainda cometemos pecados. Isso não quer dizer que nós sejamos pecadores, porque ser pecador é uma posição espiritual. Você não é mais um pecador, você agora é justo diante de Deus. Deus olha para você e vê alguém justificado. Por quê? Porque Jesus pagou um preço na cruz do Calvário por você. Não se trata do seu mérito nem das suas obras. Se trata do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Deus, quando olha para você, por causa do sacrifício de Jesus, Ele não vê um pecador, Ele não vê um condenado. Ele vê alguém justo, Ele vê o Filho dele, Ele vê a igreja gloriosa de Jesus. Então é errado você dizer, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Não, pecador quem é aquele que está lá fora no mundo, aquele que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Aqueles que não nasceram de novo, esses são pecadores. Nós somos a manifestação da justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Diga nele. Diga nele. Diga não é em mim. Diga não se trata do meu mérito. Diga é nele. Fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você não é pecador, você é justiça. Aleluia. Então, o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Mas, infelizmente, porque muitos de nós ainda não chegamos a um nível de maturidade, de perfeição, estamos crescendo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Estamos buscando a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Estamos buscando esse alvo e estamos amadurecendo, nos transformando pela renovação da nossa mente, como Romanos 12, 2 fala. Então nós estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos avançando em Deus. Mas nesse percurso nós ainda vamos errar. Ainda vamos olhar atravessado para algum irmão. Ainda vão falar, ainda tem pecados que não são perdoados. A blasfêmia contra o Espírito Santo e falar mal do pastor. Esses são pecados. Nós estamos crescendo, ainda vão acontecer deslizes, mas o pecado na vida do crente não pode ser uma constância. Você não pode viver na prática do pecado. O pecado na vida do crente deve ser um acidente de percurso. Pois bem, Jesus já levou sobre si os nossos pecados. E todos os pecados que nós cometemos antes de Cristo, eles já foram perdoados. Eles já foram levados na cruz do Calvário. Agora o que vai contar para o tribunal de Cristo são os pecados cometidos depois da nossa conversão. Mas 1 João capítulo 1, verso 9, João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso nos mostra que, ainda que venhamos a falhar, a gente tem uma solução, uma saída, que é confessar os nossos pecados para quem? Para o irmão? Para quem? Para o pastor? Para o diácono? Para Deus.
Eu gosto de dizer que a graça, a nova aliança, é muito pior do que a lei. Porque a lei, você tinha que confessar o seu pecado para o sacerdote, e o sacerdote ia dizer o sacrifício que você ia fazer. Você comprava um animal, o sacerdote imolava, aquele sangue era aspergido sobre você, você via o animal morrendo ali, sufocando, né? E aí você ia embora para casa e você estava tranquilo. Mas na nova aliança, não. A nova aliança, a gente encara Deus de frente. Na nova aliança, irmãos, a gente não tem mediador, é direto com Deus. Olha que constrangimento. Porque se você não tem constrangimento, deveria ter. Porque você está falando diretamente com o Criador. Você está falando diretamente com o Deus Altíssimo, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. E é nessa relação onde você precisa confessar o seu pecado. E confessar pecado não é dizer, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não! Confessar pecado é você dizer exatamente o que foi que aconteceu. Pecado tem nome, pecado tem hora, pecado tem data. Pai, eu pequei. Veja que a Bíblia não diz sobre você pedir perdão. A Bíblia diz sobre você confessar. E confessar é reconhecer que errou. Confessar é arrependimento, é mudar a direção, é dizer, Senhor, eu fui enganado pela minha carne, eu fui fraco, eu me deixei levar, eu fiz isso, tal dia, tal momento, tal hora, contra tal pessoa, contra mim mesmo. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, aquilo que nós confessamos não vai ser levado em conta no tribunal de Cristo. Diga glória a Deus por isso. Mas aquilo que não confessamos, aí está incluso entre as obras de palha, feno e madeira que Paulo colocou no texto. Obras de palha, feno e madeira, está falando sobre um material orgânico, é um material que não tem resistência, durabilidade. É um material que vai ter que passar pelo fogo. Aleluia. Verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno, madeira, está falando sobre obras. As três primeiras, ouro, prata e pedras preciosas, está falando sobre aquilo que nós fazemos que agrada a Deus. E sobre isso nós vamos receber galardões. Presentes. Mas palha, feno e madeira está falando sobre os nossos pecados, depois de Cristo, que não confessamos. Está falando sobre pecados que cometemos, escolhas erradas que tomamos, depois da nossa conversão, que não confessamos a Deus. E é sobre isso que nós precisamos ter a atenção. É sobre isso que nós precisamos ter o cuidado. Porque tem pessoas que dizem assim, não, pastor, eu confesso todos os meus pecados. Será? Existem pecados, irmãos, que a gente não vai confessar, ou por negligência, ou por ser sem vergonhice, ou por ignorância. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente julga que pecados são só contraversões que a gente já caracteriza, que a gente define como algo realmente assustador, como algo que vai incomodar alguém, como algo escandaloso. Mas olha que texto interessante. Tiago capítulo 4, no verso 17. Dá um amém de vez em quando para eu perceber que você está aqui ainda, não foi arrebatado, senão eu vou ficar com a sensação que você subiu e eu fiquei. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando. Quantas vezes, irmão, a gente não erra nisso aqui? Alguém está precisando de uma ajuda, a gente pode socorrer, mas a gente não ajuda. A Bíblia diz que isso é pecado. E eu te pergunto, você tem confessado esse tipo de pecado? Porque eu assim, acho muito difícil e improvável que você em algum momento não tenha errado nessa área. Todos nós erramos nessa área. Olha outro tipo de pecado.
Romanos capítulo 14, verso 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Esse aqui eu acho que 100% dos crentes erram. Quando você confessa algo, está crendo, mas aí vem aquela dúvida no seu coração, e aí você externa isso e diz: rapaz, será que isso vai dar certo? Pronto, você está pecando. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Então veja que temos pecados não confessados. Talvez seria bom você ficar com um caderninho e ficar anotando as vezes que você percebe que você está pecando nessa área, que você está errando nessa área, para você já confessar logo, para que isso não seja contado no tribunal de Cristo. Porque nós vamos prestar contas, e isso é obra de palha, feno e madeira. E veja, eu estou falando aqui de pecados discretos, pecados que talvez você nem sabia que era pecado. Agora imagina os outros que você sabe que é. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, fazei igualmente morrer tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha quantas coisas. Você está aqui, querido? Então tenha o cuidado para você entender que um dia essas obras vão estar latentes. E Paulo diz: o dia a demonstrará. Ou seja, no tribunal de Cristo, isso vai ficar evidente, as coisas que você fez. Eu não sei, eu não posso te dizer com certeza, mas é provável que haverão vários anjos e haverão filas, e cada um vai ficar prestando contas lá, e os anjos vão ficar lá prestando contas. E eu acredito que deve ter um tablet. Eu acredito que os anjos devem ter um tablet lá. Ou simplesmente uma tecnologia super avançada, onde vai aparecer lá as obras. Porque alguém pode questionar, dizer: não, eu não pequei nisso aí não, eu não errei nisso aí não. E vai mostrar o dia e a hora, a filmagem, as câmeras. Que é para você não dizer: não, o anjo está errado. Olha, estão inventando coisas contra mim. É isso que ele está dizendo, que vai ser demonstrada. Vai ser comprovado. Aí ele diz: o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quem quer receber galardão? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, é um tribunal, é um julgamento. Mas quem estiver lá não vai perder a salvação. Quem estiver lá já está salvo. E também não será algo constrangedor, no sentido de trazer tristeza, no sentido de você ficar envergonhado. Não. Lembra que nós vamos ter já um corpo glorificado e também uma mente glorificada. O nosso corpo glorificado, a nossa mente glorificada, não vai estar mais limitado às coisas dessa vida. A gente não vai ter mais mágoa, sentimentos, ressentimentos, traumas, nada disso. A gente vai estar pleno nas nossas emoções, a gente vai estar pleno nos nossos pensamentos. O que vai acontecer é um pesar, onde a gente vai pensar e vai olhar e dizer: rapaz, eu não devia ter feito isso, eu podia ter agido de outra forma. E isso vai influenciar diretamente nos prêmios que você vai receber, nos galardões que você vai receber. Tanto as obras boas, quanto as obras ruins, aquilo que você fez de bom e de mal no corpo, eles vão determinar a quantidade, a proporção e a qualidade dos galardões que você vai receber. E talvez você diga: pastor, eu não quero galardão não, só a salvação para mim tá bom. Olha, eu vou dizer para você,
os galardões são coisas muito, mas muito preciosas e fundamentais para nós na nossa próxima vida. Eclesiastes diz que essa vida é como uma fumaça que passa. Irmãos, 60, 70, 80 anos não são nada perto da nossa eternidade. E essa eternidade, ela vai ser definida pelas obras que nós fazemos aqui. Então cuide para fazer boas obras. Cuide para realizar a vontade de Deus. Cuide para servir a Deus de todo o coração. Porque isso vai ser contado para você. E isso vai determinar a sua colocação na nossa próxima vida. Ei, vai haver ainda posições hierárquicas e sociais. Nós vamos fazer parte de uma sociedade. É verdade que é uma sociedade diferente. Não vai ter injustiça, não vai ter perseguição. Amém. Não vão ter pautas relacionadas a assuntos que desagradam a Deus, desagradam a vontade de Deus. Mas haverá uma nova sociedade. Essa sociedade vai ser organizada. Ela vai ter patentes, ela vai ter colocações, posições. Haverão governos, haverão posições sociais. Haverão pessoas que morarão mais próximas do Cordeiro. Haverão pessoas que morarão na Nova Jerusalém depois do milênio. Haverão pessoas que morarão em outros lugares, que governarão cidades, governarão países, localidades. E tudo isso vai ser determinado através dos nossos galardões. Então veja que galardão não se fala só sobre presentes, mas está falando sobre posições sociais na nossa próxima vida. Seria injusto para Deus, ou diante de Deus, e seria injusto para todos nós, alguém que estivesse lá, faltando 10 segundos para ele morrer. Ele está agonizando, aconteceu algo, e ele está lá agonizando, ele só tem 10 segundos de vida. E naqueles 10 segundos de vida, ele se lembra que um dia alguém pregou a palavra para ele, e que a pessoa ensinou para ele que quando ele visse que ele ia morrer, que ele fizesse a oração da confissão. E aquela pessoa faz aquela oração de confissão nos seus últimos 10 segundos de vida. E o que acontece com ela? Ela é salva, sim ou não? Aí, no tribunal de Cristo, quais os galardões que ela vai receber? Quais? Aí um crente que viveu 40 anos, uma vida dedicada ao Senhor, ele receber a mesma coisa que uma pessoa que recebeu Jesus faltando 10 segundos para morrer. Isso não seria justo. Então o tribunal de Cristo vai exercer essa justiça. O tribunal de Cristo vai trazer a premiação, a bonificação, os presentes. Você está aqui, queridos? E isso vai fazer toda a diferença na nossa próxima vida. Então eu quero que você entenda essa noite que os pecados que nós cometemos antes de Cristo já foram levados, já foram perdoados. Deus não vai levar em conta isso no tribunal de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 17, diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Pecados que cometemos antes de Cristo, Deus não vai se lembrar para sempre. Colossenses capítulo 2, verso 13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos antes de Cristo já foram perdoados. Pedro, no seu discurso, lá no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Diga, os nossos pecados foram cancelados. Isaías capítulo 43, verso 25. Ele diz assim: eu mesmo, Deus falando, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Uau! Deus não se lembra dos nossos pecados antes de Cristo. Você está aqui? Então no tribunal de Cristo não vão ser levados em conta aquilo que você fez antes de Cristo. O que vai ser levado em conta é aquilo que você fez depois de Cristo, que não confessou. Porque até mesmo os pecados que você cometeu depois de Cristo, mas que confessou, eles também foram apagados, cancelados, perdoados, purificados, e Deus não se lembra mais. E pastor, o que são esses galardões? O que são esses presentes? 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 25, o apóstolo Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 5 coroas estão destinados à igreja e serão dadas como galardão. Dentro dessas coroas serão cravejadas pedras preciosas, pequenas pedras, e a quantidade dos atos que você fez de justiça serão proporcionais ao número dessas pedras preciosas que serão cravejadas nessas coroas. Ou seja, essas coroas, elas vão mostrar as obras que você fez. Elas vão mostrar o quanto você teve uma vida dedicada a Deus. Elas vão mostrar o quanto você viveu em prol do Senhor. E Paulo está falando aqui sobre a primeira coroa, a coroa incorruptível. E ela é dada para aqueles que têm uma vida consagrada a Deus. Irmão, quando você está tendo uma vida de oração em línguas, dedicada ao Senhor, você vai receber um galardão por isso. Quando você se disciplina, Paulo está falando, olha, os atletas se disciplinam para uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Essa disciplina de dizer não ao pecado, de não andar como as pessoas do mundo andam. Você, mulher, que decidiu, escolheu ter uma vida reta, íntegra, santa, consagrada, não se veste como as mulheres do mundo. E para muitos é perda, mas para você é ganho. Sua vida é para o Senhor. Seu corpo é para o seu marido. E se você é solteira, você está guardando para o seu marido. Ou se você é solteiro e quer ficar solteiro, você está guardando para o Senhor. Ninguém tem que olhar o seu corpo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Nós somos santos, consagrados, separados, irmãos. E quando nós temos essa consciência e dedicamos a nossa vida ao Senhor, praticando esses princípios, nós seremos recompensados por isso. Não pense que é em vão. Não é em vão. Há uma coroa destinada para você. E cada vez que você decidiu dizer não ao pecado, cada vez que você se disciplinou, cada vez que você escolheu praticar a palavra de Deus, será uma pedrinha que vai ser colocada nessa coroa que você vai receber. Quantos querem receber essa coroa? Então a primeira coroa das 5 é a coroa incorruptível. A segunda coroa está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, é a chamada coroa da justiça. Diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse? Tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quantos desejam se encontrar com o Senhor nos ares? Quantos aqui desejam o arrebatamento? Quantos aqui, irmãos, olham às vezes para essa vida e dizem: rapaz, essa vida para mim não tem mais graça. Eu estou aqui só para cumprir o propósito, para cumprir o plano de Deus, mas o que eu queria mesmo era estar com o Senhor. O que eu queria mesmo era me encontrar com Ele, era ver o seu rosto reluzente, era ver o seu manto de sangue, era ver a sua coroa, o seu nome escrito nela. Aleluia. Essa coroa, a coroa da justiça, ela é para aqueles que desejam, aqueles que amam e aguardam a sua vinda.
A terceira coroa, a coroa da vida, ela serve para duas coisas. Primeiro, em Tiago capítulo 1, verso 12, Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a coroa da vida, primeiramente, é para quem suporta com perseverança a provação. Toda vez que você suporta com perseverança a provação, seja ela em qualquer área da sua vida, financeira, na sua saúde, na sua família, pressões, dificuldades, e você suporta com perseverança, você vai receber a coroa, e com a coroa você vai receber uma pedra. E cada vez que você suportar, mais pedras serão acrescentadas. E a coroa da vida também serve para os mártires. Quem aqui está disposto a dar a sua vida para o Senhor? Duas mãos. Esse é o triste retrato da igreja atual. É uma igreja que, se falarmos assim, quem está disposto aqui a receber um carro novo? Quem está disposto aqui a receber bens do Senhor? Todo mundo levanta a mão. Mas aqui, quem está disposto a entregar a sua vida, a morrer em prol do Evangelho? Só duas pessoas. Nem sempre foi assim. Na história da igreja, a maioria das gerações da igreja, eles entregavam a sua vida. Eles morriam, muitos jovens, por amor ao Evangelho, mas não negavam a Cristo, não negavam a sua fé. E hoje, infelizmente, irmãos, nós vivemos um Evangelho interesseiro. E eu quero nessa noite trazer uma reflexão para você. Se Jesus não tivesse nada para te oferecer, acabou carro zero, acabou casa nova, acabou promoção no trabalho, saúde divina. Você não tem nada, Jesus não tem nada para te dar. Você o seguiria? Você o amaria? Você o serviria? Você estaria aqui na igreja servindo a Ele se Ele não desse nada para você? Se Ele não te suprisse em nada, se Ele não cuidasse de você, se Ele não fosse um Deus bom, fiel, cuidadoso, generoso, você ainda assim amaria a Deus, serviria a Ele, amaria Jesus. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. E a outra pergunta é: você estaria disposto a entregar a sua vida a Ele? Aleluia. Na pandemia, irmãos, eu tomei uma decisão aqui. Eu não sei se alguns lembram, os mais antigos, mas disseram que iam fechar as igrejas. E eu disse: essa igreja não vai fechar. E eu disse: vocês se preparem para ir visitar o seu pastor na cadeia. Porque eu estava disposto, irmãos, a ser preso, mas eu não ia fechar a igreja. Eu disse: só tem uma maneira dessa igreja ser fechada. É se os meus líderes me ligarem e disserem para eu fechar. Aí eu vou obedecer a eles. Eu não vou desobedecê-los, porque eu estaria contra um princípio bíblico. Mas se não, se preparem. Preparem as frutas, preparem comida, levem minhas bíblias, levem meus livros lá e vão me visitar. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Estive preso, foste me visitar. Eu estava disposto a isso, irmãos. A não só a perder a minha liberdade, como a perder a minha vida. Porque o Evangelho para mim é isso. Ou é tudo ou é nada. Evangelho é all in. É dar tudo. E precisamos sair desse evangelho superficial, onde a gente só quer ser beneficiado pelo evangelho, só quer ser beneficiado por aquilo que a Bíblia, que a palavra, que o Senhor nos traz. É isso que a multidão fazia. Jesus disse: olha, vocês estão me seguindo por causa dos milagres e do pão. Mas os discípulos não eram assim. Os discípulos estavam com Jesus em todos os momentos, inclusive quando ele foi preso. Você está disposto a isso? E essa coroa, além de ser para aqueles que suportam com perseverança a provação, a coroa da vida, também é para os mártires, aqueles que morrem por causa do Evangelho. Apocalipse capítulo 2, verso 10, o próprio Jesus, ele falando para uma das igrejas, ele diz para o anjo da igreja em Esmirna, ele diz:
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, Jesus não disse, vocês vão ser perseguidos e eu vou livrar vocês. Vocês vão ser presos, mas eu vou tirar vocês da cadeia. Jesus não disse isso. Ele disse, sejam fortes, sejam firmes, permaneçam. Não temam. Você está aqui? Sejam fiéis até a morte. Quem está disposto a ser fiel até a morte? Então, para esses, essa coroa estará disponível. Para esses, essa coroa será um galardão. A quarta coroa, a coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Vamos do verso 2. Diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Uau! Essa coroa é para os pastores, para os líderes e para os ministros que lideram a igreja, que pastoreiam a igreja, não por constrangimento, nem como dominadores e nem por sorte da ganância, mas são aqueles que fazem e cumprem a vontade de Deus, liderando, presidindo bem, governando bem. Você está aqui, querido? Então você que é líder nessa igreja, você que pastoreia alguém, que cuida de alguém, você que é pastor, você que é líder de departamento, você que exerce algum cargo de liderança e faz esse trabalho com temor, com dedicação, com amor, com reverência, tem essa coroa para você. A coroa da glória. E a última coroa é a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, diz assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Essa é a chamada coroa do regozijo, ou a coroa da alegria. É para aqueles que ganham almas para o Senhor. Cada vida que você evangeliza e aquela pessoa nasce de novo, recebe Jesus, você vai receber a coroa e você vai receber pedras por cada vida. Cada vida vai ser cravejada ali na sua coroa. E é interessante, irmãos, porque nós vamos ver em Apocalipse no capítulo 4, uma passagem muito interessante, onde os anciãos, eles se prostram diante de Jesus, diante do trono, e eles colocam as suas coroas. Ali é uma analogia sobre o que vai acontecer depois do tribunal de Cristo, ou durante o tribunal de Cristo, quando a igreja vai estar diante do Cordeiro, e em algum momento vamos ter grupos que vão ter uma audiência com o Cordeiro, e eles vão ter a oportunidade de, diante do trono, se prostrar e colocar as suas coroas. E nesse momento eu consigo imaginar Jesus se levantando do trono, pegando as coroas, e ele examinando cada uma das coroas que nós vamos levar. Alguns vão receber 2 coroas, outros vão receber 1, outros vão receber as 5, outros vão receber 4. Eu não sei quantas coroas, isso vai depender de você. Isso vai depender da sua dedicação ao Senhor, da sua dedicação, da sua entrega, da sua obediência, da sua fidelidade. E eu consigo imaginar Jesus pegando as coroas e ele vendo as pedras cravejadas, a quantidade de pedras, e ele podendo nos elogiar, ele podendo tecer um comentário sobre nós, sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa dedicação, sobre o nosso empenho, sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós não fizemos, sobre aquilo que dizemos sim, sobre aquilo que dissemos não. E tudo aquilo está ali, registrado nas nossas coroas.
E essas coroas, elas vão ditar qual a sua posição na próxima vida. Nós vamos passar um tempo lá no paraíso, mas depois nós vamos voltar para a terra e vamos reinar com Jesus aqui na terra. A terra vai ser totalmente transformada. E nessa vinda, nesse reino de Jesus, aquilo que vai definir a nossa posição nessa nova sociedade é exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje nessa vida. O cumprimento da vontade de Deus está diretamente relacionado com como será a nossa próxima vida. E o tribunal de Cristo será justamente a distribuição desses dons, dessas dádivas e dessas posições. Então, quando falamos sobre galardões, não estamos falando só sobre presentes, irmãos. Estamos falando sobre a nossa posição na próxima vida. Isso deve gerar temor em nós. Eu não consigo acreditar que você vai sair daqui da mesma forma. Eu me recuso a acreditar que uma palavra como essa não gere temor em você. Eu me recuso a acreditar que hoje, quando você sair por aquelas portas, você não vai estar incendiado, querendo ganhar uma vida para Jesus, para você colocar uma pedra nessa coroa dos ganhadores de almas. Eu não consigo acreditar, irmão, que você não vai se dedicar mais na sua vida de oração, nas suas disciplinas espirituais, para que você possa ganhar a coroa incorruptível e ter muitas pedras cravejadas lá. Alguns vão até receber a coroa, mas vão ter 5 pedrinhas, 6 pedrinhas. Outros vão ter a coroa, mas vão ter a coroa cravejada de pedras. E eu fico imaginando, irmãos, as festas, porque na vida vindoura nós vamos ter corpos glorificados, mas nós vamos ter celebrações. Vão ter grandes reuniões entre os crentes. E nessas reuniões nós vamos ter aquelas roupas de gala. E essas roupas de gala vão conter as coroas. E eu fico imaginando a gente andando com as coroas. E as pessoas olhando, rapaz, esse daí, quem é? Eita, é o Laércio? Olha o tanto de pedra crave. Meu Deus do céu, ele ganhou esse tanto de gente para Jesus. É o Naldo ali? Rapaz, olha a coroa dele. Meu Deus, não dá nem para ver, é tanto brilho. Enquanto que vão ter outros. Ih, fulano não tem coroa. Interessante. Aleluia. Vai definir, irmãos. Lógico, entenda, nós vamos estar num outro nível. Nós vamos estar numa outra condição. O mundo será diferente. É por isso que Isaías capítulo 65 diz que haverão novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21 diz que haverão novos céus e nova terra. 2 Pedro capítulo 2 diz que Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra. A terra vai passar por transformações. O diabo vai estar preso no milênio, depois ele vai ser condenado. A gente não vai ter influência do diabo. Só isso já vai ser uma benção. Fora isso, nós vamos ter um corpo glorificado, com a mente glorificada. Não teremos necessidade, fome, sede, calor, frio. Os nossos corpos não vão estar mais limitados à lei da física. Vamos poder fazer coisas extraordinárias. E eu estou aqui dando só um trailer para você do que nós vamos estudar no nosso seminário de escatologia. E você não vai perder, nós vamos nos aprofundar com muito mais força nos galardões, no tribunal de Cristo, no corpo glorificado, no milênio, no estado eterno. E eu quero deixar você com essa sede, para você vir. E não vir só trazer alguém com você. Quem sabe esse alguém que você traz já não será uma pedrinha na sua coroa. Amém? Aleluia. Nós teremos uma outra percepção, estaremos num outro nível espiritual, emocional, mental e físico. Então não podemos comparar com as nossas emoções de hoje, com aquelas briguinhas, invejas. Isso não vai existir mais. Você não vai ter mais inveja, ciúme. Tudo isso já passou. Mas
Ao mesmo tempo, nós vamos ter aquele sentimento de alegria, de respeito, de admiração por aqueles que tiveram uma vida completamente dedicada ao Senhor. Eu fico imaginando a coroa de Kenneth Hagin, um homem que provocou um avivamento no mundo inteiro e que perdura, começou na década de 70 e que perdura até hoje. Eu fico imaginando Reinhard Bonk, o homem que provocou um grande avivamento no continente americano, no continente africano. Aleluia. O homem que é dito que ganhou 100 milhões de almas para o Senhor. Eu fico imaginando a coroa dele, irmão. Eu acho que não vai caber. Acho que o anjo vai falar: Jesus, a gente teve um problema aqui com a coroa dele. A gente teve que fazer 2 para caber 100 milhões de pedrinhas. Aleluia. Onde você quer estar na vida vindoura? Como você quer estar na vida vindoura? Aleluia. E isso tudo é definido aqui. Isso tudo é definido na nossa vida depois de Cristo. Que essa palavra gere em você temor, que você saia daqui mais motivado, mais temente, mais convicto de quem você é, do propósito de Deus, que você abrace, irmãos, a visão, que você abrace o plano e o propósito de Deus, e que seja um crente melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Que você se dedique mesmo a ter uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. E eu quero encerrar com esse texto, pode ficar de pé. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, Jesus falando, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Ele tem um galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quais têm sido as suas obras? Tem sido de ouro, prata e pedras preciosas? Ou tem sido de palha, feno e madeira? Aleluia. É interessante que ele faz uma distinção. Paulo podia ter colocado só obras de ouro e obras de madeira, né? Mas ele bota 6 materiais diferentes. 3 resistentes, 3 orgânicos. 3 que são resistentes ao fogo e 3 que queimam com facilidade. E é interessante porque há distinção nessas obras. Existem obras boas que fazemos para Deus que são de ouro. Eu não sei quais são, mas são obras diferentes. Talvez quando a gente se mantém firme na palavra e diz não ao pecado. Talvez a de prata seja o nosso serviço para o Senhor. Vir para os cultos, vir dia de chuva, vir doente, vir cansado. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, eu venho pregar a palavra com dores. Você nem sabe. Quantas vezes eu já ministrei aqui com uma dor de cabeça terrível. E no final eu tenho que orar por pessoas com dor de cabeça. E as pessoas serem curadas. E eu continuar com a dor de cabeça. Quantas vezes eu vim orar passando por dificuldades financeiras. Eu vim pregar sobre prosperidade, passando por dificuldade financeira terrível. Quantas vezes eu vim aqui para esse púlpito pregar debaixo de pressões, emocionalmente destruído, e você nem sabe. E alguns dizem, pastor, que palavra, mas ele não sabe como eu estava por dentro. Sabe por quê, irmão? Porque não importa se eu estou feliz, se eu estou alegre, se eu estou bem, se eu estou com dor, se eu não estou. O que me importa é servir a Deus. Uma chuva não me paralisa. Um problema não me paralisa, uma doença não me paralisa, uma dor não me paralisa, irmão. Porque importa agradar aquele que me chamou. Você está aqui? Talvez essas
sejam obras de prata, talvez de pedra preciosa, seja você andar em amor com alguém. Eu não sei, Paulo fez essa distinção por uma revelação que ele teve de Deus, mas são obras diferentes. Então nós vamos ser galardoados por cada uma dessas obras que a gente faz. Mas eu quero dizer para você, vai valer a pena. Estaremos naquele dia, irmãos, e nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer: ei, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena ter minha vida dedicada a Ele. Tem gente que diz assim: ah, eu tenho 20 anos de crente e eu não aproveitei muitas coisas da minha vida que a pessoa do mundo está aproveitando. Não, irmãos, eles estão se perdendo, eles estão perdidos nos seus pecados e nos seus delitos. Você não, você está ganhando. E existem obras de palha. Eu não sei quais são as obras de palha. Talvez as distrações, decisões erradas, obras de madeira. Talvez sejam pecados de ordem sexual, de ordem moral. Eu não sei. O que eu sei, irmãos, é que a gente precisa focar naquilo que vai produzir galardão para a gente. E a gente precisa nos desembaraçar. Como Hebreus, no capítulo 12, diz: desembaraçando-nos, pois, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aleluia. Vai valer a pena. Ei, vai valer a pena. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Pai, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. As nossas vidas são tuas, Pai. Meu coração, minha vida, minhas motivações, minhas intenções. Eu não quero ser reprovado. Eu não quero chegar no tribunal de Cristo e ver muitas obras sendo queimadas e passar por um constrangimento. Não. Eu quero, Pai, que sejam muitas obras que glorifiquem ao Senhor. Que sejam muitas obras de ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero receber dos teus galardões em abundância. Eu quero receber das minhas coroas, e elas cravejadas pelas boas obras, pelos os atos de justiça, pelas obras de obediência ao Senhor. Eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos. Eu declaro uma consciência de temor, de reverência ao Senhor. Eu oro para que cada um deles tenha uma vida dedicada a Ti. Eu oro para que eles não esmureçam, eles não fraquejem, eles não esfriem, mas que eles permaneçam quentes, fervorosos, intensos, dedicados, com a consciência de que um dia eles serão plenamente recompensados, com a consciência de que eles estão acumulando tesouros no céu. Eu oro para que cada um de nós, Pai, cresçamos e avancemos, amadureçamos, Pai. Que não venhamos a nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas que venhamos a correr nossa carreira com perseverança, avançando, crescendo e frutificando para o Senhor. Essa é a minha oração. Eu declaro, Pai, os olhos do nosso entendimento sendo abertos, e que possamos receber da Tua revelação, e que sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do Seu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá.
Aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas essa noite eu estou saindo daqui com um nível de temor diferente do que eu entrei. Um nível de reverência ao Senhor e de cuidado com a nossa vida como filhos, sabendo que aqui nós estamos construindo algo que é eterno e que um dia estaremos diante do Senhor para prestarmos contas. Amém? Então a gente precisa de fato ter isso no nosso coração. Eu também não podia concluir um tempo como esse, depois de uma palavra excepcional que nós recebemos do Senhor, sem dar aqui a melhor oportunidade a alguém que de repente possa estar e ainda não fez uma aliança com o Senhor. A nossa aliança com Deus, ela é feita em Cristo Jesus. Deus nos deu Cristo para que nós tivéssemos a oportunidade em Cristo Jesus de sermos reconciliados com o Pai. E se você está aqui e você não conhece sobre isso, se você tem dúvidas, por exemplo, se eu morresse amanhã, para onde eu iria? Então você precisa fazer uma aliança com o Senhor. E essa aliança é exatamente essa confissão que nós fazemos, crendo com todo o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a essa terra, que Ele se identificou conosco, que Ele nos substituiu naquela cruz, pagando um preço que não era dele, mas que era nosso. Quando eu reconheço isso de todo o meu coração, eu faço uma aliança com o Senhor, e Ele passa a ser o Senhor da minha vida, o dono da minha vida. Então, se você está aqui e você nunca fez essa oração, você nunca fez essa confissão, mas deseja fazer hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero dizer também que essa decisão é para homens e mulheres corajosos. Eu quero dizer que em Cristo a sua filiação e a sua salvação está. É nele que somos e nos tornamos filhos, é nele que nos tornamos salvos. Alguém deseja fazer essa confissão hoje, fazer essa aliança com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos. Talvez você já tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida, mas você percebe que esfriou, que está distante, ou que esteve distante por muito tempo, mas que deseja se reconciliar com Ele essa noite. Se você está aqui nessa condição e deseja voltar para os caminhos do Pai, eu quero dizer que esse é um tempo que o Senhor preparou para você. E essa é uma decisão importante da sua vida. E é uma decisão que define muitas coisas para você e até mesmo para a sua casa. Pode ser definido por causa de uma escolha e de uma decisão sua. Alguém deseja se reconciliar com o Senhor hoje? Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já tenha recebido Jesus, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Eu quero te dizer que é para esse tempo, que é para você, não é para um grupo específico, não, é para os filhos, para aqueles que creem. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, sair daqui orando em outras línguas, cheio do Espírito, eu queria que você levantasse também a sua mão ou viesse aqui à frente. Nós temos uma equipe preparada para te conduzir. Você vai sair daqui hoje revestido desse poder, que é uma ferramenta poderosa para a sua vida e para a sua caminhada cristã. Todos cheios, graças a Deus. Alguém chegou aqui essa noite com algum sintoma de enfermidade e deseja sair daqui completamente livre, curado. A Bíblia diz que Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Você não precisa mais pagar por esse preço. Talvez você chegou aqui com algum diagnóstico médico. Não importa o que seja, não importa qual seja a gravidade do problema, tudo que nós queremos essa noite é impor as mãos sobre você, crendo naquilo que a palavra diz. A Bíblia vai dizer que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você está aqui com algum sintoma de enfermidade ou algum diagnóstico médico, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos e você vai sair daqui livre essa noite. Todos salvos, todos cheios, todos curados, graças a Deus. Uma igreja irresistível, graças a Deus. Antes de nós concluirmos, eu tenho algo importante para falar com vocês e até para apresentar para aqueles que não conhecem. Eu queria que você me desse um tempinho a mais hoje, eu queria que você sentasse, por favor. Eu queria falar um pouco sobre o Projeto Farol. Uma vez por mês nós separamos esse tempo aqui para ofertarmos no Projeto Farol, que fala sobre um avivamento que tem acontecido nessa cidade.
que fala sobre um trabalho que nós temos feito, que fala sobre um aumento de um prédio, também fala sobre isso, mas que fala acima de tudo, irmãos, sobre famílias sendo alcançadas, sobre vidas sendo transformadas. E se você ainda não conhece esse projeto, eu quero te apresentar por meio de um vídeo. Para você que já conhece esse projeto, eu queria te lembrar daquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar e que isso passa por você, e você certamente está com seu coração pronto e disponível para ser participante disso, amém? Eu tenho um vídeo para mostrar, fica atento. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vi aquele projeto que está lá, pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar carros para esse projeto. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo, vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso, em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Diga glória a Deus. Já chegou esse terreno, irmão, já chegou o recurso necessário. Eu lembro de um tempo que nós tínhamos um culto aqui, depois nós passamos a ter 2 cultos, e hoje nós temos 3 cultos no domingo apenas, porque nós não temos mais espaço para isso, sabe, irmãos? E o Projeto Farol fala sobre esse espaço maior, fala sobre uma igreja maior, fala sobre um terreno amplo, onde mais pessoas serão alcançadas e mais famílias, como eu disse aqui antes, serão transformadas pela palavra. E sabe que nós precisamos entender, nós fazemos parte disso. Isso não é um projeto de um grupo de pessoas, isso é um projeto do povo de Deus nesse lugar, amém? E eu gosto de dizer também que esse terreno que nós procuramos, ele já existe. Os recursos também já existem e passam pela minha mão, passam pela sua mão, e certamente a gente vai ter um coração pronto e sempre disponível para ofertarmos, para sermos participantes daquilo que tem acontecido. Nós vimos aqui palavras, homens e mulheres de Deus que passaram por aqui falando a respeito disso, sabe, irmãos, tem se cumprido, tem acontecido. Recentemente, conversando com o pastor, ele me falou a respeito de uma mulher que disse: olha, eu tenho uma casa para dar, então as ofertas estão chegando, as coisas estão acontecendo, e esse projeto vai se realizar, vai se manifestar, e nós vamos viver isso aqui, em nome de Jesus. Então, eu quero dar a você essa oportunidade de participar disso que tem acontecido, e certamente em breve
nós veremos. Mas aqueles que são da fé, eles já se alegram hoje, eles já festejam hoje, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos celebrando aquilo que de fato já ocorreu e vai se manifestar em breve, em nome de Jesus. Eu queria que você separasse aí uma oferta generosa para darmos ao Senhor e a esse projeto. E eu queria também destacar a você que o Pix, que certamente você já tem aí no seu celular, não é o Pix que você vai fazer a oferta do Projeto Farol, mas sim esse aqui, que é um Pix específico. Esse dinheiro fica em um fundo, ele fica rendendo por um tempo. teresinaeroporto@verbodavida.com, na conta do Banco do Brasil. É nesse Pix que você deve fazer, caso você não faça em espécie, ou então lá atrás também, se você preferir, você pode fazer por meio de cartões de crédito ou de débito. Amém? Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós temos para ofertar para esse projeto que nasceu no coração dele e que nós estamos aqui como homens e mulheres de Deus para manifestar nesse lugar em nome de Jesus. Você pode estender o seu envelope ou a sua mão. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de sermos participantes daquilo que o Senhor quer fazer em Teresina. Nós estamos aqui prontos, disponíveis, e os nossos recursos também fazem parte disso. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos nesse terreno, nesse prédio sendo levantado nesse lugar, famílias sendo alcançadas, pessoas que hoje estão lá na prostituição, no adultério, nas drogas, sendo alcançadas, Pai, pela pregação da sua palavra e servindo em um lugar como esse. Nós cremos e declaramos isso em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui. Vamos nos unir, tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Aleluia, o Senhor é bom e fiel. Queria aproveitar também e fazer algumas indicações literárias que certamente irão nos ajudar muito na nossa caminhada cristã. 2 tipos de justiça, um livro maravilhoso que eu quero indicar a você e pedir que você passe ao final lá no nosso Verbo Shop e adquira essas literaturas que vão te ajudar de forma extraordinária. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Essa é a condição que nós temos em Cristo Jesus. Sinais dos Tempos, de Kenneth Hagin, um livreto que você vai poder ler em 10 minutinhos e que certamente vai te ensinar muitas coisas a respeito desse assunto que o nosso pastor nos ensinou tão bem essa noite. Amém? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que eu voltaria aqui, que nós temos uma sala que foi preparada para você? Você pode levantar agora, e você que trouxe o nosso visitante também pode acompanhá-lo até lá. Olha para trás, temos uma equipe lá atrás acenando para você. Você pode seguir com eles, e toda a igreja pode ficar de pé. Aproveita e dá uma salva de palmas aí para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos e voltem outras vezes. Não deixe de passar lá nessa sala que foi preparada exclusivamente para você. Nós temos um presentinho para você, temos algo para você comer, algo para você beber. E volte outras vezes, em nome de Jesus. Amém? Só lembrando que as matrículas do Rema estão abertas com 15% de desconto. Você que deseja, inclusive, eu estava aqui vendo o pastor ministrar e fiquei imaginando, né? As aulas de escatologia, 7 aulas durante 15 dias que aprofundam ainda mais esse assunto e é uma grande bênção. Então, não perde essa oportunidade. Você que ainda não conhece o Rema, você que ainda não é graduado, ao final vai lá, faz a sua matrícula e vai aprender um pouco mais da palavra, o que certamente fará muita diferença na sua vida cristã, e isso vai facilitar com que você alcance também outras pessoas com aquilo que você receberá, em nome de Jesus. Também lembrando que na próxima quarta nós iniciaremos aqui a nossa conferência profética. Quarta, quinta e sexta você já tem um encontro marcado, então não marque nada, vem para cá, venha receber daquilo que o Senhor tem para você durante esses dias, em nome de Jesus. Tudo certo? Graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Deixe o seu telefone ligado que ele vai tocar, em nome de Jesus. Excelente semana, irmãos.